3 estados brasileiros já reabriram as escolas, ainda que com restrições. E outras 4 unidades da federação se preparam para uma retomada das aulas presenciais. E nesse momento, né, com a gente retornando para a escola fisicamente, a gente surge a questão, né? A questão vem cada vez mais forte. Como garantir a continuidade do ensino presencial sem comprometer a saúde das crianças e dos adolescentes? Pois é uma questão complicada, mas para minha felicidade, eu tenho uma convidada aqui muito especial hoje, a doutora Cláudia Murayama, ela que é médica, infectopediatra e diretora da Clínica Infantil Santa Isabela, e foi a principal responsável pela edição do protocolo de retorno às aulas, que é utilizado pelo Sindicato das Escolas de São Paulo e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado, doutora Cláudia, por estar aqui com a gente. Boa noite, obrigada, eu que agradeço o convite, fico muito feliz aí para a gente conversar e esclarecer as dúvidas. Excelente, doutora. Queria agradecer também você que está acompanhando a gente aí e dizer que a gente quer fazer esse papo aqui o mais interativo possível. Por isso, a qualquer momento, vai colocando suas dúvidas aí, porque tanto eu como a doutora Cláudia estamos aqui muito bem dispostos para ajudar as escolas nesse momento. Afinal de contas, a educação não pode parar. E visto que a educação não pode parar, a minha primeira pergunta para a doutora Cláudia não podia ser outra senão: doutora Cláudia, nesse momento, é seguro reabrir as escolas, como está acontecendo na maioria dos estados brasileiros? Sim, desde que a comunidade escolar consiga conversar com os seus pais, né, com os pais dos alunos. Então, assim, hoje a gente sabe, eu falo que é seguro porque a gente sabe quais são as medidas para a gente se prevenir, que é o distanciamento social, o uso da máscara e as medidas sanitárias com a higienização das mãos. Então, a gente tendo esses 3 componentes, a gente sabe que a gente tem segurança, né? Então, se a escola conseguir fazer isso, com que toda a comunidade pedagógica, mas os outros funcionários, a escola e os alunos também, os seus pais fazerem seus papéis com os alunos, sim, é seguro. Então, só para retomar, seria o distanciamento, o uso da máscara e o uso do álcool gel. Isso. Perfeito, doutora. Mas aí eu venho com outra pergunta para a senhora. Eu vou trazer até um trecho do protocolo que a senhora desenvolveu para poder introduzir essa pergunta. O protocolo fala o seguinte, logo na sua introdução: as escolas têm um papel fundamental na formação, desenvolvimento e inclusão do indivíduo na sociedade. E para isso, devem se preparar para o retorno das aulas presenciais e a retomada do convívio social. E aí muita gente pode rebater a senhora. A senhora disse aí que são simples, são 3 pontos para poder garantir a segurança dos alunos, mas é necessário reabrir as escolas, doutora? Já que a gente tem uma crise de saúde, será que a gente não pode esperar até o ano que vem? Então, assim, pelo que a gente estava conversando, né, eu acho que hoje, como a gente está vendo, que os índices da infecção, do contágio, elas estão diminuindo. Eu não disse que ela deixou de existir, né, eu acho que a gente está no momento que a gente precisa aprender a conviver, assim como os adultos já tiveram que retomar as atividades, muitos, a maioria já voltou às atividades laborais, a gente precisa aprender a conviver. Então, eu vejo assim, que quanto mais tempo você fica em casa, o prejuízo ele é muito maior do que voltar à retomada do convívio social. Quando eu digo de convívio social, para as crianças, a gente não está falando somente da brincadeira, a gente está falando de desenvolvimento neuropsicomotor, a gente está falando de momentos que a criança consegue compartilhar com outras crianças o que está acontecendo. Então, realmente, assim, eu não estou falando, quando a gente fala de retomada das aulas, é voltar dessa maneira como está sendo falado e discutido em muitas escolas, de forma gradativa, com um menor número de crianças, para que todos comecem a se adaptar à rotina, e aí sim, para a gente começar a ver o que é possível, o que é viável, e nisso também conseguir, a gente já vai começar a integrar novamente a criança no mundo que a criança, ela, hoje em dia, ela não tem. Ela tem uma realidade dentro da casa dela, né, onde alguns pais estão saindo e voltando para trabalhar, mas as crianças, elas estão ficando o tempo todo em casa, e elas precisam disso. O que você falou, eu que coloquei no protocolo, é isso mesmo. A escola, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do ser humano, que começa já desde a infância. Nossa, doutora, primeiro eu queria agradecer, porque me conforta muito conversar com a senhora, quando a senhora dá simplicidade para o processo. Porque a gente lê tanta regra, sobre higienização do sapato, antes de entrar na sala, e trocar de máscara de 2 em 2 horas. Aí eu te pergunto, todas essas regras, elas são necessárias, são fundamentais? Elas são, mas assim, olha, quando a gente começou a sair, quando nós, adultos, tivemos que começar a sair, né, e a gente começou a ter que respeitar e seguir essas regras nos locais,
a gente ficava um pouco ainda paralisado, né? A gente chegava nos lugares, a gente ainda se assustava um pouco com distanciamento, demarcações, era a gente que medir temperatura, era o álcool que às vezes estava no totem, o álcool que às vezes estava, a pessoa chegava já espirrando o álcool na gente. Hoje, depois de alguns meses, isso já se tornou uma rotina nossa, a gente já se acostumou com isso. Então, quando eu falo da retomada, a criança ela precisa também voltar com isso de uma forma calma, mas que ela comece a se acostumar, gente. Porque para que ela também veja que isso é uma rotina. Na casa dela, ela já está tendo isso um pouco, naqueles momentos que às vezes eles saem, que eles têm que sair, porque eu sei que a criança, ela não ficou desde março trancada em casa. Em alguns momentos ela teve que sair, e precisa sair, né? Mas ela está saindo com segurança junto com os pais, mas quando eles saem, eles também estão se deparando com isso. É a medida da temperatura, é higienizar a mão com álcool gel. Então, de pouquinho a pouquinho, isso que eu estou falando, sabe, Alessandra? É ir entrando na rotina, começar a acontecer isso no dia a dia, para que justamente ela não se assuste. Eu acho que quanto mais tempo ela ficar em casa, menos ela vai ter noção, contato com a realidade. Essa é uma realidade que, infelizmente, ela veio para ficar. Então, a gente vai ter que se acostumar com isso, não é uma coisa, quer dizer, eu digo que ela veio para ficar, é uma coisa que pode ser afrouxada lá na frente, mas a gente não está falando uma coisa daqui a alguns meses, não. Né, então, a gente precisa começar, na verdade, é isso que eu estou falando e frisando muito, a gente vai ter que se integrar a ela, a gente vai ter que se acostumar. Durante muito tempo, a gente tratou a pandemia como algo passageiro, e a gente espera que seja ainda, mas a gente começa a ter que aprender a viver com ela, não só esperar, não dá mais. Exato, exato. Quando a gente falou dos primeiros meses de ficar todo mundo em casa, de fazer isolamento social, é claro, isso não tem dúvida nenhuma, não teve crítica nenhuma, foi a melhor medida realmente a ser feita. Mas a gente já está falando de uma coisa já que começou em março, né, então, e se a gente pensar em prorrogar isso com as crianças para voltar às aulas só o ano que vem, as crianças vão ter ficado praticamente um ano dentro de casa sem ter essa rotina, ou seja, elas ficaram um ano fora de uma realidade, né, então, assim, é uma realidade que ela não vai mudar, no ano que vem, por mais que a gente fale assim, vamos voltar ao ano que vem, o ano que vem ela não vai voltar na realidade que ela tinha. Então, eu acho que quanto mais cedo a gente voltar, de uma forma gradual, eu acho que vai ser melhor para todos. Não, é excelente, doutora. E, assim, foi muito difícil para nós, adultos, lidar com essas mudanças todas. Eu imagino para as crianças deve ser muito complicado. E aí, a Isabela Cristina Pereira, ela fez uma pergunta interessante, e que aí eu já queria lançar para a senhora, que é, doutora, você recomenda que se leve essas medidas de prevenção como atividades pedagógicas? E aí, doutora, já para te ajudar na sua resposta, eu vou trazer 2 exemplos aqui que eu achei super legal, da volta às aulas, se eu não me engano, na China, em que eles usaram esse capacete aqui. Tá vendo como é que é um capacete bem lúdico, né, que as próprias crianças construíram, e puderam, a senhora deve ter visto isso, para poder ensinar distanciamento social. A gente deve trabalhar essas medidas de prevenção de uma maneira pedagógica? Sim, eu acho que, do ponto de vista pedagógico, a escola ela sempre insere e trabalha a realidade, certo? Isso é uma realidade, como a gente estava conversando, é uma coisa que veio para ficar, eu não sei por quanto tempo. Eu não acho que vai ser por menos de um ano. Eu acho que daqui a um ano a gente ainda vai estar sentado e vai estar conversando disso ainda, como algumas medidas que a gente ainda vai estar tendo que tomar. Então, eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento que a criança ela vê outras crianças, ou seja, todas juntas, de formas lúdicas e formas pedagógicas, trabalhando com isso, ela vai começar a entender e achar que isso é um normal, né? Aquele tal do novo normal. Que para nós adultos, justamente por sermos adultos, foi imposto e a gente acostumou, justamente por a gente ser adulto, a gente foi lá, viu o que precisava ser feito e vamos fazer. E mesmo assim a gente sabe que não são 100% dos adultos que fazem. Se a gente fizer isso com as crianças, eu acho que além delas terem uma boa medida, né, elas vão conseguir aprender e se conscientizar, eu acho que isso vai também ajudar os adultos, né, porque os adultos também, as crianças seguem muitos exemplos e eles cobram os exemplos dos adultos. A gente tem um grande exemplo, não sei se vocês lembram na época do uso do cinto de segurança, que estava muito difícil a adesão dos pais, dos adultos, algumas escolas começaram a fazer trabalhos de incentivo do uso de segurança com as crianças começaram a cobrar isso dos pais, né, teve essa repercussão, e aí a gente teve uma adesão muito maior no uso do cinto de segurança. Então, se a gente usar a criança, porque a criança também ela é empoderada, se você der, a criança é muito mais inteligente do que nós. Se a gente ensinar de uma maneira correta,
ela vai começar a ensinar a muita gente. Lá na clínica, quando todos os pais chegam e as crianças só chegam, é medida a temperatura e eles passam álcool gel. Tem criança que chega na frente e já se posiciona sabendo que ela vai ter a temperatura medida. E ela já passa o álcool e já fala, olha aqui o álcool, tipo, chamando a mãe e o pai. Então, você vê que tudo é a realidade, sabe? Se ela vai entrando naquele contexto, vai tudo levando numa naturalidade, isso é muito mais fácil. Não, é excelente, doutora, excelente. E é muito bom colocar essa possibilidade dos gestores trabalhar, dos pedagogos que assistem a gente trabalhar de forma lúdica e inseridos nas atividades pedagógicas, as questões de prevenção. E aí eu te pergunto, outra preocupação dos gestores, né, é como é que eu devo transformar a minha escola para esse novo momento? E aí já começou a trabalhar, já falou do devemos voltar às aulas, podemos voltar às aulas, e agora de caminho já para perguntar como nós voltamos às aulas. E aí, para começar essas perguntas do como, eu queria te perguntar a respeito da infraestrutura física da escola. É necessário algum tipo de adaptação? Que adaptação precisa ser feita para as aulas serem mais seguras? Olha, assim, as adaptações, primeiro, né, é o que eu falei, a gente precisa de distanciamento social. Então, do nosso dia a dia, da nossa experiência. Algumas escolas, elas usaram as próprias carteiras como bloqueador entre um local e outro, então, tipo, aquele sim, aquele não. Então, não foram medidas drásticas. Outros preferiram tirar as cadeiras, então, metade da escola serviu de ambiente de reestruturação, e aí o outro pedaço, a outra sala, ficou bem espaçada mesmo. Isso é conforme a realidade de cada escola, Alessandra. A única coisa que eu falo, o que vai precisar ser feito nesse momento de adaptação? Tem que ter maior quantidade de postos de higienização das mãos. Então, o que isso acaba acarretando? Quando a gente fala de água e de sabão, ele impacta um pouco tanto justamente na criação de mudança de infraestrutura, e também a gente tem que lembrar que a facilidade, né, porque a gente precisa, não pode ter tumulto. Então, por isso que a gente dá preferência pelo álcool gel. O álcool gel, ele pode ser o totem, como a gente tem visto em muitos lugares, pode ser aqueles que são suportes, que são presos na parede, mas, gente, pode ser os próprios pumps, que a gente fala que são aqueles que a gente aperta, que a gente, na área da saúde, a gente chama de pump, os próprios pumps, eles já são suficientes. Então, não é a infraestrutura, mas sim o material a ser usado. Isso que é importante. Sim, tá? A única coisa, desculpa, de infraestrutura, que é muito importante, que a gente fala, que a gente frisa muito, que ajuda, é do ponto de vista de sinalizações, tipo, aonde pode, aonde não pode, setas de fluxo, aonde pode sentar, onde não pode sentar, porque isso ajuda muito, né, eu acho que tudo que é visual, não só para criança, para adulto, tudo que é visual acaba fazendo com que a gente se acostume mais às coisas. Perfeito. Doutora, ela atende escolas de diferentes níveis aqui, desde o maternal até os anos finais do ensino médio, chegando até o vestibular, que trabalha mais para pré-vestibular, que trabalha mais com os adultos. E aí, eu queria te perguntar, existe diferença nos cuidados e no modelo de prevenção que a gente deve adotar em cada uma dessas faixas? Não, os cuidados são os mesmos. É o que eu sempre estou falando, né? O uso da máscara, o uso do álcool gel e o distanciamento. O que a gente tem que levar em consideração que nessas faixas etárias a gente vai ter algumas particularidades nas crianças menores, que nem todas vão estar usando a máscara, dependendo da idade, né? E além disso, o distanciamento a gente vai ter que ficar mais atento, né? Então, talvez, por mais que a gente fale que aí o retorno de 20%, 35%, mas é o que eu falei, a comunidade, nesse momento, tem que alinhar muito, tem que estreitar muito a relação da comunidade escolar junto com os pais, para que justamente se converse e se consiga chegar no ideal para todo mundo. Porque se a gente vê que 20% às vezes não atende o espaço físico ou o número de colaboradores, então vai diminuir mais ainda. Agora, se é uma escola que atende os 20%, atende 25% lá na frente, ótimo. Porque tudo isso a gente tem que ver. As crianças maiores, elas não conseguem ter um maior entendimento de você vai ficar sentado ali e é ali que você vai ficar. As menorzinhas, nem tanto. Mas se a gente conseguir deixar, fala assim, olha, aqui só pode ficar 2 nessa mesa, e deixa lá de uma forma ilustrativa, de uma forma lúdica, vai ficando mais fácil.
As crianças são inteligentes, aos poucos elas vão assimilando essas novas particularidades. Outra preocupação que eu acho que pega todos os gestores é duas coisas. Primeiro, o que a gente faz com as crianças que, por algum motivo, são mais vulneráveis ao vírus? Que tem algum tipo de problema que tornam elas mais vulneráveis, um problema respiratório, que tem algum familiar em casa que é do grupo de risco. O que a gente faz? Vou perguntar essa primeiro. O que a gente faz com essas crianças e esses professores também, professores e colaboradores da escola? Sim, isso que a gente estava conversando, que eu falei que a gente tem que começar a sair com segurança, mas não esquecer que a doença ainda existe. Então, portanto, todas as pessoas que são mais vulneráveis, ou crianças que talvez não sejam vulneráveis, mas convivem com pessoas vulneráveis, né, com avós, por exemplo, de grupo de risco, pais que são do grupo de risco, isso a gente ainda mantém orientação que fica em casa, né, porque a saúde é prioridade. Então, assim, a gente fala, a gente está falando de saúde, a saúde física, a saúde mental, saúde neuropsicomotora, que a gente está falando da criança, mas uma coisa é a gente pegar essa criança, colocá-la em risco, ela poder desenvolver uma forma grave da doença, né, e abalar todo um contexto, e inclusive a vida sempre é muito mais importante. Ou, ao contrário, essa criança não tem problema nenhum, ela vai para a escola, mas quando ela voltar, ela está botando outras pessoas em risco. Se mora, por exemplo, com um casal de idosos, né? Então, a prioridade sempre é a saúde, né? Então, se for vulnerável, se for do grupo de risco, sim, tem que ficar em casa ainda. Como que a gente vai saber isso? Com a avaliação do médico que faz o acompanhamento dessa pessoa, seja professor, funcionário ou aluno. Tá? Com isso, vão saber, os médicos, eles estão aptos, eles sabem quem são do grupo de risco ou não, o que é, se é prudente ou não voltar nesse momento. Não, excelente, doutora. Eu acho que, claro, a gente tem muitos dissensos quando a gente vê que tem um debate grande da reabertura da economia, da preservação da saúde, mas eu acho que a gente tem um consenso que é necessário proteger a saúde das crianças. Muita gente vai discordar se é certo ou não reabrir as aulas, e aí, nesse consenso de que é necessário proteger a saúde das crianças, tem uma coisa que eu acho que preocupa todo mundo que trabalha nessa área, todo mundo que é dono de escola, que é gestor de escola, que é o caso de e se aparecer alguém na escola com sintoma ou mesmo com um caso confirmado de Covid? Estou até trazendo aqui uma notícia agora do G1, que saiu lá do Maranhão, que após suspeita de Covid em professor, escola particular em São Luís suspende as aulas presenciais. E eu acho que esse é um medo muito grande de todo gestor, que é se preparar totalmente para reabrir a escola, criar todos os protocolos, criar os pontos para lavar as mãos, reabrir a escola, de repente, no primeiro ou no segundo dia, como já havia acontecido em algumas escolas, aparece um professor na sala de aula com sintomas de Covid, ou até pior, com caso confirmado de Covid. O que a gente faz numa situação como essa? Bom, primeiro, assim, existe o risco? Existe. É uma doença infecciosa, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, e eu vou falar novamente, eu vou frisar das medidas sanitárias. Por quê? A gente está falando de um vírus respiratório, então, ele transmite pela saída de boca e nariz, região de orofaringe, região de boca. Então, a gente precisa cobrir essa parte, a gente já diminui a chance da gente se contaminar ou da gente passar para a pessoa. Então, a gente tem que pensar assim, pode se contaminar na escola? Pode. Mas ele pode ter se contaminado em outro lugar? No mercado, no parque durante a semana, na academia que já foi liberada. Porque, assim, uma vez que a gente liberou, a gente não pode esquecer que muitas coisas já estão liberadas, né? Assim como muitos lugares, igual, por exemplo, você deu o exemplo da escola, ok. E as academias? A gente teve alguma notícia de academia, Alessandro? Que voltou às atividades, aí a gente teve um aluno confirmado, ele teve que fechar a academia, suspendeu todos aqueles alunos daquele turno. Eu não estou querendo dizer, não é isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente tem que pensar assim, o risco de contaminação, ela existe em qualquer lugar. Mas se a gente tiver os cuidados, existe a chance de infecção. Uma vez que teve a doença, essas escolas, elas vão ser monitoradas. Primeiro, porque todas as escolas hoje, elas têm orientação. As escolas particulares, eu vou ser muito sincera, realmente, da rede pública, eu não sei como é que está. Orientações do protocolo eu li, mas eu não sei como é que está a estrutura e como é que está sendo feito. Mas as escolas particulares, que a gente tem acompanhado algumas, todas a leitura na entrada, se já tiver, e faz um monitoramento, pedindo para os pais, se a criança tiver com alguns sinais sugestivos de alguma doença infecciosa, não mandem os seus filhos para a escola. Então, por isso que eu estou falando muito dessa relação estreita com a comunidade escolar.
a gente vai precisar ter uma confiança da escola com os pais com a escola. A escola precisa confiar os pais, os pais não vão mandar essa criança com febre, ou que passou a noite tossindo, ou passou a noite com o nariz escorrendo. Assim como os pais também vão ter que ter a confiança de que a escola identificou uma criança com febre, essa criança, ela estava lá com a máscara, já foi identificada com febre, ela já vai ser encaminhada já para um local, já reservado, e já vão ligar para os pais levarem essa criança para uma avaliação médica. Né? Então, assim, desculpa, Alessandro, pode falar. A gente entrou no tema de uma outra pergunta minha, que é o que a gente faz com essa criança, sintoma de Covid. O que eu faço? O que eu, professor, devo fazer? Então, assim, primeira coisa que a gente sempre pede para que oriente os pais, né, passar todas as orientações que, se a criança tiver qualquer sinal de doença, qualquer sinal gripal e febre, não mandar essa criança para casa e já pedir para que ele passe por uma avaliação médica com relatório médico para voltar para a escola. Na escola, essa criança, o que a gente tem, em muitos outros países também, a gente fala que se separe uma sala reservada para as pessoas que sejam identificadas com febre. Então, está na escola, identificou que está com febre, já leva essa criança já para esse local reservado, já liga para os pais irem buscar, justamente para que a criança não fique no meio das outras crianças. Uma coisa muito importante quando a gente fala por conta do distanciamento e uso da máscara, 2 pessoas usando a máscara numa distância de 1,5 metro, as 2 pessoas, se uma delas estiver com sintoma do Covid, não sabe que está com a doença, a chance de transmissão, ela cai para 1,5%. E convivendo isso em mais de 4 horas no mesmo ambiente. Então, a gente está falando de crianças que vão ficar mais um rede social maior ainda, com um tempo de escola menor do que isso. Então, tudo isso é para a gente ir adaptando. Existe a chance, Alessandra, na escola? Existe, isso daí a gente não vai negar, né? Mas assim como existe dessa criança, ou do pai, ou da mãe que voltou ao serviço, quando a gente retoma o trabalho, a gente não fica de máscara em casa. É o único momento que a gente consegue quase ter uma vida normal, né? De sem precisar se preocupar com as medidas sanitárias. Então, assim, existe o risco? Existe, mas existe esse risco em qualquer outro lugar, né? Então, a gente precisa, se a gente tiver cuidado, isso é o mais importante.